pessoal, este é mais um Domingão do Carlão. Eu quero agradecer imensamente você que acordou cedo para acompanhar aí o nosso programa, que felizmente cada domingo fica mais prateleira de cima, como eu sempre falo aqui do agronegócio. Nosso programa é na prateleira de cima do agronegócio. E hoje eu tenho uma honra enorme, uma imensa gratidão pelo meu convidado, ex-ministro Aldo Rebelo, ter aceito o convite para vir aqui debater algumas ideias, contar um pouco da sua história aqui conosco. Aldo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Domingão do Carlão, viu? Um abraço, Carlão, um abraço aos internautas, uma grande alegria, meu amigo, poder reencontrá-lo aqui para conversar um pouco sobre as coisas do Brasil e a atualidade da situação do nosso país. Muito bem. Antes da gente falar um pouquinho de tudo que o pessoal deve estar ansioso para saber aqui, eu quero colocar um pouquinho, quero que o senhor conte um pouquinho da sua história, que eu sempre peço para as pessoas, ninguém nasce ministro, ninguém nasce deputado, todo mundo tem uma história boa para contar. Eu queria que o senhor contasse aonde exatamente o senhor nasceu, onde o senhor passou a infância. Me conta um pouquinho essa sua história aí, para a gente situar o nosso público. Carlão, eu nasci no interior de Alagoas, na zona rural de Alagoas. Minha família de meu pai e da minha mãe, são famílias antigas que chegaram lá há mais de 200 anos e se estabeleceram no município. Meu pai trabalhava no campo, minha mãe também era do campo. Meu pai faleceu muito cedo, eu fui alfabetizado na roça, numa escola rural. Depois fui estudar numa escola técnica agrícola rural. Depois fui estudar na Universidade Federal de Alagoas. Depois vim para São Paulo para participar do movimento dos estudantes. Eu fui presidente da UNE. Aqui em São Paulo, eu trabalhei como jornalista. Fui vereador na cidade de São Paulo nos anos 80. Depois fui deputado federal por São Paulo por 6 mandatos exatamente. Nesses mandatos eu fui presidente da Câmara, fui ministro de Estado da Coordenação Política, fui ministro do Esporte, fui ministro da Ciência e Tecnologia, fui ministro da Defesa, depois fui secretário da Casa Civil aqui do governo de São Paulo. Mas minha mãe ainda mora em Alagoas, eu vou sempre lá, tenho irmãos e irmãs em Alagoas, mas estou aqui em São Paulo. É aqui onde eu faço a minha vida, casei por aqui e aqui eu estou vivendo. Para nós que somos do agronegócio, eu falo porque eu trabalho no agronegócio desde 1988, profissionalmente falando, mas eu também estudei numa escola rural, eu moro num sítio, meu pai mora na mesma casa que eu fui criado até hoje, meu pai também é um pequeno lavrador. A gente que é do agronegócio aprendeu demais a respeitar e admirar o seu trabalho, por conta especialmente da relatoria do Código Florestal. Que agronegócio que o senhor enxerga? Como que o senhor vê o agronegócio brasileiro hoje? Só para a gente já começar dando um aperitivo aqui na nossa conversa. Eu vejo o Brasil como um grande protagonista mundial na agricultura e na pecuária. O mundo vai precisar cada vez mais do Brasil para promover a segurança alimentar do planeta. Eu vi um dia desse uma matéria da ONU, da Organização das Nações Unidas, sobre a demanda por alimentos nos próximos anos. E a ONU dizia, que é a FAO, né, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Essa organização dizia que dessa demanda o Brasil vai ter que responder por pelo menos 40%, porque o Brasil tem fronteira agrícola ainda, tem terras agricultiváveis, o Brasil tem conhecimento, que é uma coisa importante na agricultura, nós temos a Embrapa, o Brasil tem experiência, porque tem uma classe de produtores muito antiga e muito experiente, então isso vai dar ao Brasil protagonismo para a segurança alimentar da nossa população, que é importante, e segurança alimentar do mundo. E o Brasil vai incorporando cada vez mais conhecimento, tecnologia,
e transformando a agricultura e a pecuária em agroindústria também, para a gente não exportar apenas a matéria-prima, exportar também o produto transformado para a alimentação do planeta. O senhor, eu vejo os seus comentários e o senhor me parece ser, antes de mais nada, o senhor me parece ser um patriota. O senhor admira muito o Brasil. O senhor acha que está faltando patriotismo aqui no Brasil? Ah, Carlão, está faltando e faltando muito. O patriotismo é uma energia criativa muito grande, é uma energia mobilizadora. E eu aprendi isso nos bancos escolares, com as minhas professoras no curso primário. A cada efeméride, a cada data, a professora mandava a gente fazer uma redação sobre a independência, sobre Rui Barbosa, Castro Alves, o Deodoro, o Caxias, o Floriano Peixoto, o Tamandaré, o Pedro Álvares Cabral, esses protagonistas da história do Brasil. E eu aprendi a admirar o Brasil, a ter um grande respeito pela história do Brasil, pelos nossos antepassados, que ajudaram a construir e a deixar para nós, contemporâneos, esse país continental, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, em paz com os vizinhos, um país gigantesco, próspero, apesar de muito desigual, mas é um país próspero, uma das maiores economias do mundo. E o que eu vejo hoje, infelizmente, é um desapreço pelo Brasil. De tudo quanto é lado vem um desapreço. Gente que acha que Miami é melhor do que o Brasil, gente que acha que Nova York é melhor do que o Brasil, gente que acha que é o presidente Donald Trump que deve orientar o Brasil, gente que acha que é o presidente Biden que deve orientar o Brasil, ou seja, o Brasil se dividiu entre seguidores do Partido Republicano, do Partido Democrata, com muito pouco interesse e muito pouco amor e muito pouco conhecimento da nossa história, das nossas potencialidades. Isso é o que eu vejo, infelizmente. Conhecimento, o senhor falou conhecimento da nossa história, o senhor acaba de lançar um livro, né? Mandou, inclusive, um livro chamado O Quinto Movimento, onde o senhor ilustra os. Eu quero até que a gente. Eu tive o privilégio de poder folhear o livro e já começar a ler. O senhor retrata os principais movimentos que aconteceram com o Brasil. E eu queria que o senhor falasse, em primeiro lugar, olhando para o livro, eu tenho a nítida sensação que estou diante de um candidato a presidente da República, porque o livro ele é livro de alguém que está muito preocupado com as questões nacionais. Eu queria que o senhor, então, começasse esse tema agora da nossa conversa. Em primeiro lugar, eu quero saber, o senhor é candidato a presidente? Eu fui provocado por alguns amigos a lançar uma pré-candidatura à presidência da República. Uhum. E por que essa provocação? Exatamente por causa desse livro, O Quinto Movimento. O livro é a reunião das minhas convicções, das minhas experiências, de tudo o que eu aprendi ao longo da minha vida nos bancos escolares, desse amor e desse respeito pelo Brasil. E fruto também da minha experiência como deputado, como presidente da UNE, ministro dessas pastas aí que eu ocupei. Tudo isso me deu assim uma visão do Brasil. E por que quinto movimento? Porque eu divido a história do Brasil em 4 grandes períodos, que eu chamo de 4 movimentos de formação, ou de 4 movimentos da construção do Brasil. O primeiro movimento é a formação do território, ou seja, é o lar, é o berço, é o chão da nossa casa. Como é que isso foi construído? Como é que o Brasil se tornou esse continente, esse país gigantesco? Esse primeiro movimento. O segundo movimento é o que dá a independência do Brasil. Como é que nós fizemos o Brasil ficar independente sem nos dividirmos em 5, 6, 8 países como a América do Sul?
Isso aqui também era para ser um país só, mas virou Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia. Por que é que nós não viramos 5, 6, 8 países? Por que ficamos unidos na nossa independência? O terceiro movimento é como nós consolidamos a união do país. O Brasil teve guerras civis, quase foi dividido. O Rio Grande do Sul chegou a proclamar uma república, nomear um presidente. No Nordeste, em 1824, Pernambuco declarou também um país, uma certa República do Equador. Então, isso tudo ameaçou a unidade do país e nós mantivemos a unidade. Esse é o terceiro movimento. O quarto movimento é a República, o Deodoro, o Floriano, o Getúlio, o Juscelino, os governos militares, até os dias atuais, quando o Brasil, durante esse período, ele foi industrializado, ele alcançou uma grande produção agrícola, ele modernizou-se. E aí nós mergulhamos numa espécie de desorientação, que hoje nós estamos assim. Nós vivemos de uma agenda identitária, do comportamento, ou da guerra cultural, e a preocupação com o país ficou à margem. Aí eu proponho, então, o quinto movimento. O que é o quinto movimento? O quinto movimento, esse é o livro aqui, acho que eu te enviei esse livro. Né? Sim, eu recebi. O quinto movimento é a retomada desse processo de construção do Brasil, do desenvolvimento do país, do combate às desigualdades, da valorização da democracia. E aí os amigos, meus amigos, trabalhadores, sindicalistas, militares da reserva, agricultores, produtores rurais, disseram, olha, nós não nos identificamos nem com a agenda do PT, nem com a agenda do governo. Então, vamos lançar uma pré-candidatura para discutir a retomada da construção do Brasil, que é o que está no livro, que é o quinto movimento, onde eu trato da economia, da ciência e tecnologia, da agricultura, da Amazônia, das Forças Armadas, da questão indígena, da questão das mulheres, da democracia. Tudo isso está presente nos 21 capítulos desse livro, O Quinto Movimento. Ministro, eu queria. O senhor chama esse quinto movimento, o senhor até dá um subtítulo, né, para o livro, chamado de Propostas para uma Construção Inacabada. Né? E a gente falar em construção inacabada, a gente nem precisa ir até 1500, né? Basta lembrar, por exemplo, a questão, já que eu queria comentar com o senhor aqui, do Código Florestal, que, como diz o ex-ministro Roberto Rodrigues, ele fala que foi um código florestal, a prova maior de que o código é bom é que ele desagradou a ambientalistas e a ruralistas, e essa é a prova maior de que ele é um código equilibrado, um código bom. Mas a gente não consegue implementá-lo. Que dificuldades que a gente enfrenta exatamente neste quesito, Aldo? Carlão, o problema é que, para aprovar esse código, nós tivemos que combinar a proteção do meio ambiente com a segurança jurídica dos agricultores. Uhum. Na época em que o código foi elaborado, o presidente da República precisava, por decreto, suspender a entrada em vigor de uma lei que vinha de uma medida provisória que colocava na ilegalidade 90% dos agricultores. Praticamente estava tudo na ilegalidade, as agriculturas de topo de morro, de várzea, tudo isso estava na ilegalidade, no Pantanal Mato-Grossense. Então, precisou fazer o código. No código, de fato, né, há uma imposição muito grande aos agricultores. Uhum. Os agricultores têm que renunciar a muita coisa. E os agricultores não entraram na justiça contra o código. Quem entrou? As ONGs e o Ministério Público Federal. O Ministério Público e o Ministério Público dos Estados. Eles querem a proteção da agricultura sem a segurança jurídica dos agricultores. Eles querem a proteção do meio ambiente, aliás, a proteção do meio ambiente sem a segurança jurídica dos agricultores. Então, lamentavelmente, o Ministério Público funciona como o braço jurídico das ONGs. Entra nos tribunais de justiça e no Supremo para anular as conquistas dos agricultores na área da segurança jurídica. Essa é a principal dificuldade.
Eles reconhecem que o código é um avanço na proteção do meio ambiente, mas aquilo que é a garantia que se dá aos agricultores, eles querem anular. Então, foi isso que o Ministério Público Federal fez ao entrar no Supremo com algumas ações de inconstitucionalidade, que nós lutamos. Eu fui ao Supremo, era ministro da Defesa, para defender esse código. Mesmo assim, na votação, Carlão, foram 6 votos contra 5, ou seja, nós garantimos o código por um voto. Você imagine. Então, é uma incompreensão muito grande no judiciário. É um judiciário urbano, de gente que não sabe o que é o campo, que não conhece o Brasil rural, o Brasil profundo, não sabe disso e legisla. Eu acho que esse é um problema sério para o Brasil, essa incompreensão do que é esse Brasil agrícola, esse Brasil do campo, que muitas vezes o judiciário não compreende. Começando, então, a falar um pouquinho do seu livro, o senhor já me deu até os tópicos aí, facilitou muito a minha vida, e já que o senhor está no agro, na agricultura, né? Eu acho que o senhor já poderia começar por aí, porque a agricultura brasileira é muito maior do que muita gente, muitas ONGs e muita gente pretende que seja, né, ministro? Exatamente, porque a agricultura no Brasil é parte da formação do nosso país, da identidade do nosso país, da história do nosso país. Quando eu estudava no curso primário, eu aprendia que o Brasil, os ciclos econômicos do Brasil começaram com o ciclo do pau-brasil, que era o extrativismo. Mas no mundo rural, depois nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, no mundo rural. Depois nós tivemos o ciclo do gado, no mundo rural. Depois nós tivemos o ciclo do ouro, que não é bem rural, mas também não é urbano. Depois nós tivemos o ciclo do café, do algodão. Tudo isso é ligado ao campo. A nossa literatura, Carlão, qualquer um que tenha lido os nossos clássicos, o Graciliano Ramos, o Euclides da Cunha, o Guimarães Rosa, todos os personagens desses grandes romancistas são homens do campo, são sertanejos, são os jagunços, são os matutos, são os caipiras. A música do Tonico Tinoco, o motivo dela é rural, o Luiz Gonzaga, mesmo o Villa-Lobos, quando compôs os seus clássicos, como o Trenzinho Caipira, ele foi para o campo para compor a sua música erudita. A nossa culinária, de onde é que ela veio? Pode ir em qualquer restaurante aqui de São Paulo, restaurante chique, restaurante de alta classe. O laboratório desse restaurante foi uma cozinha na roça, o nosso folclore. Então, tudo no Brasil, a nossa língua, o idioma, o nosso sotaque, o sotaque do paulista, do nordestino, tudo isso veio do campo. Então, isso tudo precisa ser reconhecido e valorizado para que o mundo rural do Brasil não seja hostilizado como é, associado só a coisa ruim, é a queimada, é a desmatamento, é a trabalho escravo, é a negação dos direitos dos índios. Ou seja, parece que o mundo rural do Brasil é uma coisa que não vale a pena ser defendida e celebrada. Eu acho que isso é uma incompreensão muito grande. E não é que não haja problemas, que não haja erros, que não haja deformações. Isso há na nossa sociedade como um todo, no mundo urbano e no mundo rural. Mas nós não podemos olhar para o mundo rural apenas com a visão das coisas erradas ou das coisas que não estão certas. Devemos olhar para aquilo que deu certo e para aquilo que tem de positivo. Ministro, deixa eu até mandar um abraço aqui agora para o Marcos de Abreu, lá da Employer. A Employer é uma empresa de RH que costuma contratar e facilitar a contratação de mão de obra temporária quando grandes cooperativas precisam, grandes multinacionais, grandes empresas do agro. Então, e a Employer está aqui presente nos ajudando a levar essa mensagem aqui de otimismo, essa mensagem
de construção que tanto o Brasil tem precisado. Então, muito obrigado ao pessoal lá da Employer por estar junto aqui do nosso Domingão do Carlão, viu, ministro? Ministro, deixa eu falar. O senhor foi ministro da Defesa e eu gostaria que o senhor falasse agora sobre, o senhor fala um pouco isso no seu livro também, sobre o papel das Forças Armadas. Eu sempre, quando a gente está falando aqui do Brasil, eu ando muito pelo Brasil, conheço o Brasil, e sempre tem uma tese de que o Brasil ainda, se Deus quiser, vai ficar muito rico porque tem muita coisa para ser feita no interior do Brasil, está tudo para fazer, a gente precisa fazer estrada, a gente precisa fazer portos, a gente precisa fazer aeroportos. Se a gente anda pelo Brasil, a gente vê que a gente precisa construir o Brasil, e eu me lembro de países de outras nações aí que ficaram ricas assim, construindo o Brasil. Então, eu queria que o senhor me falasse se essa minha tese é uma tese romântica apenas ou se ela tem algum fundamento e também qual é o papel que o senhor reserva para as Forças Armadas dentro dessa construção que a gente precisa fazer do Brasil. Se eu pudesse encontrar um nome para a sua tese, eu diria que é um realismo romântico, porque todo homem, todo país precisa de um certo romantismo, precisa sonhar. Agora, sonhar de acordo com a realidade. Por que eu acho que você está certo? Vou lhe dar aqui só um exemplo. Os maiores produtores de diamante do mundo são países africanos e a Rússia. Acho que a África, não sei se a África do Sul, Angola, certamente, a Namíbia e a Rússia são produtores de diamante importantes. O Brasil é um produtor insignificante. Agora, o Brasil tem a maior província de diamante do mundo. Fica em Rondônia, no município de Espigão do Oeste, na terra indígena Reserva Roosevelt. Tem uma matéria da Folha de São Paulo, acho que 2015, de 2 jornalistas que foram até esse município. Citam lá, inclusive, uma mineradora estrangeira, um relatório que diz a capacidade de produção dessa província de diamante, que está lá desativada, inoperante, dormindo debaixo da terra indígena, 15 bilhões de reais, 3 bilhões de dólares anuais de receita de diamantes que poderiam estar a serviço das populações indígenas, dos caboclos, dos municípios do norte do Brasil, do estado de Rondônia, gerando divisas para o Brasil, porque é propriedade da União, é o subsolo, mas tudo isso desaproveitado porque nós não conseguimos regulamentar a mineração em terra indígena. 2 artigos da Constituição, o 171 e o 231, eu acho, esses 2 artigos, que autorizam a mineração em terra indígena, mas não foram regulamentados. Então, a Amazônia tem ouro nas áreas Yanomambis, a Amazônia tem a segunda mina de potássio do mundo, imagine para a nossa agricultura, debaixo também de terra indígena. A Amazônia precisa de infraestrutura, nós precisamos de uma 4ª marcha para o oeste. A primeira marcha para o oeste fora dos bandeirantes, que nos deu esse território, depois teve a marcha dos seringueiros nordestinos, dos sertanejos, e aí nós tivemos a herança do Acre, que eles nos deram. Depois nós tivemos a marcha para o oeste do presidente Vargas, do Juscelino, que fez Brasília, fez a Belém-Brasília, os militares que fizeram as rodovias perimetrais e os assentamentos rurais da Amazônia. Agora nós precisamos da marcha para o oeste que nos leve ao Pacífico, aos portos do Chile e do Peru, para a gente chegar à Ásia, que é o mercado do futuro, para a nossa agricultura, para a nossa pecuária, para a nossa fronteira mineral, com as ferrovias transoceânicas, as hidrovias, as rodovias que nos levem para o Pacífico. É isso que o Brasil precisa fazer. O Brasil está se consumindo numa divisão interna, tá certo? Se mobiliza para uma guerra entre os poderes, uma guerra de facções políticas. Nós precisamos, Carlão, unir o Brasil para desenvolver o Brasil, como os nossos antepassados fizeram, tá certo? Para gerar esperança,
para a nossa juventude que quer ir embora do país porque não vê esperança por aqui. E os militares têm um papel importante. Claro, que se não se dedicarem à política. Deixa a política para os políticos. Os militares têm outra missão no Brasil, que é defender o Brasil, ajudar a construir o Brasil, na área de ciência, tecnologia, infraestrutura, que eles sabem, na área social, apoiando os sertanejos, como fazem lá no Nordeste, ou os índios e os ribeirinhos na Amazônia. Os militares podem ajudar muito o Brasil. Agora querem que eles se envolvam na política e aí fica uma coisa que, de fato, não é possível, porque não é essa a função dos militares no Brasil. Como é que a gente vai resolver uma questão que eu acho que, resolvida essa questão, ela ajuda muito a economia, que é a nossa eterna desigualdade social. E agora, especialmente depois de uma pandemia como essa, a gente vê os números todos aí piorando, né? A desigualdade parece que cresceu enormemente. Como é que o senhor enxerga ser possível a gente reduzir essa desigualdade social? Primeiro, Carlão, tem que retomar o crescimento. A principal forma de combater a desigualdade é criar emprego para a juventude, é o país voltar a se reindustrializar, a expandir sua fronteira mineral e agrícola. Essa é a principal forma de combate às desigualdades. Segundo, é melhorando a educação pública. Não tem melhor promessa de igualdade do que você oferecer a todos uma educação de boa qualidade. Aí você nivela o talento das crianças, independentemente da sua origem social. O problema da desigualdade não é só o problema social dos desiguais, é um problema de segurança nacional. Quando o Brasil ficou independente, o José Bonifácio, o patriarca da independência, queria a abolição da escravidão porque ele dizia que um país com escravos é vulnerável a uma invasão estrangeira, porque o primeiro estrangeiro que pisasse no solo brasileiro e oferecesse liberdade aos escravos, já ia ter um contingente aliado contra o Brasil. Então, ele dizia, não pode o país viver na escravidão. Nos anos 30, 40, aliás, quando o governo foi mobilizar os jovens para recrutar os 25 mil soldados da divisão de exército que mandou para a Itália, eram 25 mil homens que nós precisávamos mobilizar. O governo teve que recrutar 600 mil, dos quais, Carlão e internautas, dos 600 mil, 540 mil foram dispensados por insuficiência de peso, por insuficiência de altura, por não ter dentição saudável para a profissão militar. Então, uma imensa maioria dos nossos jovens não estava apta para defender o país por causa da desigualdade. Quando nós formamos a seleção brasileira de 58... Eu fiquei admirado com essa passagem do seu livro, é o máximo. Pois é, nós chamamos aqueles astros, eram os grandes jogadores do Brasil, do Santos, do Palmeiras, do Botafogo, de todos eles, Djalma Santos, Pelé, Garrincha, mandamos tratar dos dentes em Amparo. O dentista teve que fazer centenas de procedimentos, porque eles não tinham dentição saudável para defender o Brasil na Copa do Mundo da Suécia. Então, isso é uma coisa que nós podemos evitar. A pobreza extrema gera ressentimento, insatisfação. Como é que você vai unir o país se uma parte grande do país está à margem do processo de desenvolvimento, do progresso, dos serviços públicos, de educação, de saúde, de esperança? Então, é um problema grave a desigualdade e nós precisamos enfrentar. Ministro, vamos dizer, essa dicotomia, essa divisão que a gente está vendo na política brasileira, enfim, vamos dizer assim, existe uma intromissão, parece que cada poder quer mandar no outro poder, enfim, tá difícil, o Brasil tá vivendo dias custosos. O senhor o senhor enxerga alguma real possibilidade de risco à democracia? Não, eu não vejo risco à democracia.
eu vejo um risco pior do que o risco à democracia, que é um risco para o Brasil. Desperdiçar as suas energias num conflito de poderes. Ninguém aqui, Carlão, vai dar golpe, porque ninguém vai aceitar. Ninguém vai aceitar um golpe. Vai o quê? Uma ditadura? De quem vai ser a ditadura? De uma classe social? De uma corporação social? Vai ser a ditadura de quem? Do judiciário? Vai ser a ditadura dos agricultores? Vai ser a ditadura dos operários? Vai ser a ditadura da toga? Vai ser a ditadura militar? Vai ser a ditadura de quem? Quem é que vai aceitar uma ditadura no Brasil? O Brasil está condenado a viver numa democracia. Tá certo? A mediar as suas desigualdades, os seus desequilíbrios numa democracia. Porque não adianta setores desesperados se iludirem de que aqui vão instalar uma ditadura, ninguém vai aceitar. De ninguém, tá certo? Ninguém vai aceitar a ditadura de ninguém. Ninguém vai aceitar a imposição pela força das ideias de ninguém. Pô, então você tem que conversar, você tem que discutir, você tem que pactuar. Inclusive, os exageros do judiciário, é claro que está havendo invasão de atribuições, só que isso não é novo. Eu era ministro e vi o Supremo impedir que a presidente Dilma nomeasse um ministro. Era atribuição dela, ela foi proibida. Muita gente aplaudiu, tá certo? Porque o Supremo proibiu a Dilma de nomear o Lula ministro. Em seguida, o Supremo proibiu o presidente Michel Temer de nomear a deputada, acho que Cristiane, filha do Roberto Jefferson. Tá certo? Era deputada, ela estava no usufruto dos direitos políticos, mas foi proibida de assumir o ministério pelo Supremo. Aí, mais recentemente, o Supremo proibiu o presidente Bolsonaro de nomear um delegado de polícia. Eu vi muita gente aplaudir. Eu digo, mas se o presidente não puder nomear um delegado, se o delegado tivesse preso, condenado, indiciado, sentenciado, mas o delegado estava no pleno uso de suas prerrogativas funcionais, tá certo? Não havia impedimento funcional para ele ser nomeado. Foi uma coisa do Supremo, porque preveniu que talvez, olha, o talvez não é, nesse caso da divisão entre os poderes, a atribuição do Supremo julgar. Se o ministro nomeado pela presidente Dilma cometesse um crime, aí o Supremo ia julgar o crime. Se a ministra nomeada pelo presidente Temer cometesse um crime, o Supremo ia julgar o crime. Se o delegado nomeado pelo presidente Bolsonaro cometesse um crime, o crime ia ser julgado. Agora, antecipar um julgamento de um fato que não existiu, porque nem tomaram posse, tá certo? Nem agiram dentro do cargo para o qual foram nomeados. Então, isso acontece e isso gera insatisfações que o Supremo, naturalmente, faz essas interferências porque sempre tem quem defenda. Se é contra o governo do Bolsonaro, quem é contra o Bolsonaro vai achar que o Supremo agiu correto. Se é contra o governo Dilma, quem era contra a Dilma ia achar que o Supremo agiu correto. Se era contra o presidente Temer, quem era contra o Temer. Isso não pode, pessoal. Não pode se julgar assim, a partir do seu interesse político, ideológico, você julga as pessoas e os atos. Não. O que é certo e o que é errado tem que ser certo e errado em qualquer governo. A independência entre os poderes tem que funcionar em qualquer governo. Mas no Brasil, não. Entendeu? Às vezes, as facções políticas, ou os partidos políticos, se aliam contra o seu próprio poder, se o seu adversário é quem governa. Eu acho que isso é uma coisa muito errada, muito ruim, desestabiliza o país, não vai ter ruptura, mas cria um mal-estar e um desperdício de energia que devia estar sendo usada para levar o país adiante. Olha, deixa eu falar para o senhor, adorei a conversa, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, mas ainda dá tempo do senhor falar um pouquinho sobre, já que o senhor citou aí a ex-presidente Dilma, eu queria aproveitar esse ensejo e falar um pouquinho sobre presença feminina, sobre a presença das mulheres, como é que o senhor avalia isso no seu quinto movimento? Tem um capítulo, Carlão, dedicado às mulheres. Inclusive, eu digo que quando o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, as duas capitanias que deram certo foram administradas por mulheres. A de São Vicente, que é São Paulo, por dona Ana Pimentel, e a de Pernambuco, por dona Beatriz de Albuquerque.
os maridos tiveram que receber uma missão, foram para a Índia e elas assumiram as capitanias. A de São Paulo foi bem sucedida, foi uma grande administradora. Ela é a madrinha da pecuária brasileira. Eu falo isso para as mulheres pecuaristas, porque ela que trouxe a primeira amostra de gado bovino para o Brasil. Ela trouxe das ilhas de Cabo Verde, desse gado que ficou conhecido como gado vicentino, por ser da capitania de São Vicente. Aí depois nós tivemos as mulheres que foram heroínas da independência, como a Maria Quitéria, da Guerra do Paraguai, as mulheres que foram pioneiras do feminismo, como Nísia Floresta, as mulheres na ciência. Então, eu acho que as mulheres no Brasil precisam de ter, em primeiro lugar, o seu valor, a sua contribuição para a construção do Brasil reconhecida. E acho que, a partir desse reconhecimento, nós poderemos incorporar as mulheres, 50% da população brasileira, com mais força na construção, na retomada da construção inacabada do Brasil. E para fechar mesmo, para não dizer que não voltamos ao agronegócio, a gente tem que lembrar que a atual ministra da Agricultura é uma mulher, a Tereza Cristina. Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho como é que o senhor está vendo o trabalho dela e como é que o senhor está vendo, por exemplo, o trabalho da Teca Vendramini, que é presidente da Sociedade Rural Brasileira. As mulheres estão fazendo acontecer dentro do agronegócio, o ministro. Sou amigo dessas duas grandes mulheres. Conheci a Tereza Cristina, ministra, quando ela era secretária da Agricultura do Mato Grosso do Sul. E ela ajudou e liderou os secretários da Agricultura em defesa do Código Florestal. Conheci a Teca aqui como diretora da Sociedade Rural Brasileira, em São Paulo, né, numa mobilização na Assembleia Legislativa, em defesa dos pecuaristas de São Paulo, naquele episódio do embarque da carga viva nos portos de São Paulo. E ela, hoje, eu sempre que sou convocado, participo de reuniões ou de debates lá na Sociedade Rural Brasileira. Sou um consultor voluntário da gestão da Teca e acho que tanto a Tereza Cristina está fazendo um ótimo trabalho lá no Ministério da Agricultura, um ponto de equilíbrio no meio dessa coisa do governo, de brigar com os chineses, brigar com o mundo. Ela é um ponto de equilíbrio. E a Teca aqui é uma liderança importante entre os agricultores de São Paulo. Maravilha. Gente, esse foi meu papo desse domingo aqui com o ex-ministro Aldo Rebelo, que agora é candidato a presidente da República, lançou seu livro. Mostra a capa do livro para nós aí, ministro. Aí, O Quinto Movimento. O Quinto Movimento, ele está disponível para o Kindle, acho que na Amazon, e também a edição impressa na Amazon. Estão lá disponíveis para quem tiver curiosidade de conhecer as ideias, né, e um roteiro para debater o Brasil. Maravilha, isso aí, gente. Um roteiro para debater o Brasil. É isso que nós estamos precisando. A gente precisa parar de perder tempo com discussões inúteis e começar efetivamente a discutir o futuro do Brasil. E já que a gente falou de duas mulheres, eu quero avisar vocês que domingo que vem vai ter uma mulher aqui, a nossa querida Carla de Freitas, é a minha entrevistada de domingo que vem, aqui no Domingão do Carlão. Querido Aldo Rebelo, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi uma honra enorme para a gente. O senhor valoriza demais o nosso trabalho participando aqui do nosso programa. Um abraço, Carlão. Um grande abraço aos internautas. Até breve, se Deus quiser. E para vocês que estão na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês domingo que vem na minha entrevista com a Carla de Freitas. Um abraço. Valeu!